gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso aqui com a Palavra de Deus, a nossa leitura da Bíblia, o plano bíblico anual. Hoje o dia de número 246, vamos seguir com o nosso plano. Estamos lendo Provérbios a partir do capítulo 27. Vamos fazer uma oração antes? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por mais esse encontro com a Tua Palavra, com esse clube de leitura. Pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos ter acesso à sabedoria através da leitura, que faça parte do nosso entendimento, através da aplicação daquilo que nós estamos lendo, que as instruções, as correções sejam latentes em nossa mente, em nosso coração, para que possamos acertar. Pedimos a Ti que todas as virtudes da sabedoria sejam presentes em nossa vida, Pai. Oramos em nome de Jesus, pedimos sempre a Tua bênção. Amém. Graças a Deus. Vou colocar a Bíblia na tela aqui, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia também. Provérbios 27. Pronto, ok? Então vamos fazer a nossa leitura. Provérbios 27. Deixa eu ajustar aqui o celular. Versículo 1. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Deixai que outro homem te louve, e não a tua própria boca, um estranho, e não os teus próprios lábios. Bom, esses dois provérbios estão bem claros, né? Acredito que não é difícil de interpretar. Posso até fazer aqui um comentário com vocês, mas está muito claro, né? Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Isso aqui é um ensino bíblico, esse aqui é um pensamento de toda a Bíblia, né? Apesar de ser um pensamento rejeitado por alguns rejeitam esse pensamento, alguns dados aí a teologia da confissão positiva, sabe? Vai dar tudo certo, tal. Enfim, a gente tem que crer realmente que vai dar certo, mas sempre entregando a soberania ao Senhor. Não podemos nos gabar de que estamos certos de que amanhã vai acontecer aquilo que nós queremos. Não, é sempre a vontade de Deus que é soberana. Então, não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. A mesma coisa, nós vemos os apóstolos falando lá, quando diz, não digas, amanhã irei ou farei, mas digas, se o Senhor permitir, irei e farei isso ou aquilo, né? Jesus também disse, basta para cada dia o seu mal, o amanhã trará os seus cuidados. Então, nenhum de nós podemos nos gabar, garantir o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus. Por isso, eu sempre, nas minhas palavras, eu coloco, se Deus quiser. Por um tempo, fui oprimido ao dizer isso, né? Eu fiz parte de um ensino religioso, onde se falasse isso, seria falta de fé. Se Deus quiser nada, Deus quer. Você está com falta de fé. Você é derrotado. Hoje eu digo com tranquilidade em meu coração e conhecendo a Bíblia, se Deus quiser. Amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. E ponto, tenho paz para falar isso, né? Muita paz. E está tudo certo. Aí o versículo 2, deixai que outro homem te louve, e não a tua própria boca, um estranho, e não os teus próprios lábios. É um pensamento bíblico também, em toda a Bíblia nós vemos isso. O Novo Testamento também diz, se algum louvor há, né, se alguma glória existe, que venha dos outros e não de você, né? Isso aqui é um provérbio para a gente lutar contra o nosso orgulho. Versículo 3. Uma pedra é pesada e a areia tem peso, mas a ira do tolo é mais pesada do que ambas. A ira é cruel e a raiva é ultrajante,
Mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Bom, eu já falei com vocês sobre inveja em outras leituras, tá? Então, não vou me demorar nisso. Já conversamos sobre inveja. E a inveja, ela não é um poder místico. A inveja é algo real, tá? Então, quando fala assim, ó, quem poderá permanecer diante da inveja, não é porque esse ambiente é muito invejado, eu não posso ficar aqui, tem um algo espiritual aqui, tem uma contaminação no ar e tal. Não. A inveja é uma força que move o invejoso, né? Que move ele a fazer coisas erradas, a fazer fofoca, a tramar. Por isso que aqui está falando. A ira é cruel e a raiva é ultrajante. Mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? É muito difícil. Realmente, o ambiente é muito complicado de se conviver quando ali tem inveja. Não por causa do clima, mas por causa do invejoso, que vai tramar nas suas costas, que vai desejar o seu mal. É complicado, realmente. É um ambiente difícil de conviver por causa disso, tá? Não por causa de forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal foram vencidas na cruz do Calvário. Se a sua vida está em Cristo, não tem poder, né, do mal que possa lhe atingir se você está em Cristo. Mas nós, seres humanos, vivemos em um mundo corrompido, corrupto, caído, e temos que lidar sim com esse tipo de coisa, né? No seu ambiente de trabalho pode ser que tenha alguém que tenha inveja de você. É difícil, mas você tem que encarar o seu difícil. Todo mundo tem um difícil, né? Temos que encarar os nossos difíceis, pedir a Deus sabedoria, direcionamento para lidar com esse tipo de coisa, tá? Mas desmistifique isso aí, conforme a Bíblia tem nos ensinado. Versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. A alma detesta o favo de mel, mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. Perdão, eu pulei uma palavra aqui. A alma cheia, esse é um detalhe importantíssimo. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. Vou te explicar isso aqui. Por exemplo, você já foi a um restaurante onde lá as carnes são servidas por rodízio? Você senta à mesa e aí vai passando, né? Tudo quanto é tipo de carne chega até você. É um rodízio de carne, né? Então, oferecem para você a linguiça, oferecem para você uma coxinha de frango, oferecem para você o cupim, oferecem para você alcatra, enfim, vai chegando carne ali. Oferecem para você a picanha, você chegou ali cheio de fome. Então, tudo é muito bom. Você vai falando só, põe aqui, desce aqui. Picanha, senhor. Opa, desce aqui. Pega lá, come. Maravilhoso, né? Você vai comendo, 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 comendo. Chega uma hora que você tá cheio. Você tá empanturrado. E a carne que você mais gosta, por exemplo, é a picanha. Daqui a pouco, o garçom chega ali com um espeto com a picanha do jeito que você gosta. Alguns gostam com mais gordurinha, outros menos, mais assadinha, outros mal passada. Ele chega ali, você gosta daquilo. Só que porque você já está cheio, você vai olhar para o garçom e você vai falar. Talvez você vai fazer até uma cara de quem, né? De repulsa. Mas quando você chegou ali, opa, manda. Daqui a pouco você tá cheio e aí, não quero mais, não. Nossa, tô cheio. A alma cheia detesta o favo de mel. Pode ser muito bom, mas porque já tá cheio, não quero. Mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. Então veja, quando a gente está com muita fome,
Até aquilo que a gente não gosta muito se torna gostoso, se torna saboroso. Nossa, tá uma delícia essa comida. Às vezes é porque você está com muita fome, né? Às vezes você nem gosta muito daquilo, mas fica bom, porque está com muita fome. Tá, como que nós vamos aplicar esse provérbio na nossa vida? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo na vida amorosa, mas você pode aplicar isso em todos os sentidos. A alma cheia, a alma farta, a alma satisfeita, ela pisa o favo de mel, ela rejeita o favo de mel. Mas, para a alma faminta, todo amargo é doce. O que é isso? Um casal bem resolvido, por exemplo, que estão com seus afetos amorosos em dia, entende o que eu digo, né? E afetos no geral, companheirismo, cumplicidade, amor no dar, né? Recíproco, vida sexual. Um casal com tudo em dia, todos os seus afetos em dia, tem mais força para rejeitar as propostas extraconjugais. Já aqueles que não estão em dia, estão famintos, são mais vulneráveis à queda. Por quê? Porque para a alma faminta, todo amargo é doce. Já viu que, infelizmente, às vezes acontece, né, do marido trair a sua esposa, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu não acredito que ele traiu a Maria com a Joana. E aí vem algumas comparações pejorativas. Porque a Joana, nossa, a Joana é ridícula. É isso, é aquilo. A Maria é linda, a Maria é espetacular. Sim. Só que o João, e não justifica, tá? Isso não justifica a falta de caráter do homem. Só estou dando um exemplo aqui. Só que o João, ele foi para a rua com a sua alma faminta. E todo amargo é doce. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Por isso lá no Novo Testamento, a Bíblia fala, né? Para o casal não privar um ao outro do que é de direito. Não privar de tudo que é de direito um do outro, né? Por quê? Para a alma faminta, todo amargo é doce. Está faminto, não tem com frequência o que deveria ter, não é tratado como deveria ser tratado. Repito, não é justificativa para a falta de caráter, mas é um conselho, é um provérbio. Um provérbio que tende a preservar eu e você de cairmos em tentações. Quando a nossa alma está farta, então nós vamos rejeitar o favo de mel. Pode ser um favo de mel. Pode ser mais bonito, mais belo, mais amoroso, mais delicado. Pode ser o que for, mas você já está satisfeito. Então, aquele doce lá é rejeitado. Mas, para a alma faminta, até o amargo é doce. Aplique isso em sua vida, em todos os sentidos. Eu dei um exemplo aqui de vida amorosa, mas você pode aplicar em todos os sentidos, né? A Bíblia tem falado muito aqui também, nós temos visto muito aqui também, no que diz respeito à vida financeira, né? Falando aqueles que querem ficar ricos. Por que querem ficar ricos? Inclusive vai ter um provérbio aqui que vai falar mais sobre isso. Eles estão sempre querendo ganhar, nunca estão satisfeitos. Então é o seguinte, todo amargo vai ser doce, o roubo vai ser doce, a fraude vai ser doce, tudo de coisa errada, para ele vai ser bom, porque ele nunca está satisfeito. Agora, para aqueles que têm contentamento na vida, não, eu estou contente, estou satisfeito. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Ele vai trabalhando, ele vai crescendo, ele vai, né, acumulando mais naturalmente, claro, mas não tem aquela gana, aquela ambição. Então, dificilmente vai cair em propostas erradas. Mas, às vezes, você vê, a pessoa já tem o suficiente, está tudo muito bem organizado, tem um bom salário, tem um bom rendimento, tem uma reserva, está tudo bem organizado. Aí, daqui a pouco, ela é ambiciosa, aí aparece uma proposta. Olha, eu estou sabendo aí de um negócio que se você der 10 mil,
Daqui 30, 60 dias você recebe 90. Você recebe 30, a pessoa, nossa, dá 10, recebe 30, recebe 90, recebe... Nossa, não, então eu quero mais. Aí ela pega e investe naquilo, aí vai ver, era golpe. Era golpe. Mas estava tudo organizado, não precisava. Estava tudo certinho. Bom, aplique em todos os sentidos da sua vida, esse provérbio é maravilhoso. Lembre-se sempre disso, pense nisso. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. Cuidado. Versículo 8. Como o pássaro que vagueia para longe do seu ninho, assim é um homem que vagueia longe do seu lugar. O unguento e perfume regozijam o coração. Assim o faz a doçura de um amigo e um homem pelo conselho cordial. Não abandones o teu amigo, ou o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da calamidade, porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão longe. Esse versículo aqui fala sobre as amizades antigas e verdadeiras, né? Que muitas vezes são mais confiáveis do que as nossas relações consanguíneas, muitas vezes. Então, não abandone os seus irmãos, os seus amigos, aliás, irmãos é claro, né? Mas não abandone os seus amigos antigos, aqueles que são leais, aqueles que estão com vocês em todo o tempo. Porque às vezes ir até um irmão só porque está passando por um problema não resolve nada, porque não tem relacionamento, né? Não tem relacionamento. Então, ir na casa do irmão apenas no dia da calamidade não ajuda em muita coisa. Então, é melhor você ter um bom vizinho perto, um amigo que você mantém relacionamento durante muitos anos, do que um irmão que está longe. E o irmão que está longe não é porque mora em outro país, não. Às vezes o irmão está dentro da própria casa, mas está longe no que diz respeito a relacionamento, cumplicidade, companheirismo, intimidade. Certo? Vamos aqui para o versículo 11. Depois eu vejo aí os comentários de vocês, tá? Eu leio aí. Fiquem à vontade, desde que não atrapalhe a sua leitura, né? Comente nos intervalos. Agora vamos ler. Versículo 11. Meu filho, sê sábio, e alegra o meu coração, para que eu possa responder àquele que me repreende. Então, Salomão está fazendo um apelo aqui ao filho para que o filho seja sábio, para que o filho seja obediente, para que ele não passe vergonha, né? Às vezes um pai e uma mãe pode ser criticado publicamente por não conseguir controlar o seu filho. Então ele está falando, meu filho, seja sábio, alegra o meu coração para que eu possa responder àquele que me repreende. Então, às vezes a gente vê um pai e uma mãe sendo repreendido por alguém de fora porque o filho é desobediente, porque o filho é rebelde. Então, é um apelo para o filho aqui no caso. Versículo 12. Um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples seguem adiante e são punidos. Repetido esse provérbio, né? Já falamos. Toma a roupa daquele que é fiador de um estranho e toma o penhor daquele que o é para uma mulher estranha. Também já falamos sobre isso, sobre ser penhor e fiador. Aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de manhã, esse cedo de manhã é de madrugada, tá? É muito cedo mesmo. Então, aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de manhã, isso lhe será computado como maldição. Olha o conselho aqui de Salomão. Um apelo, mais uma vez, ao equilíbrio, à maturidade, à sabedoria. Então, aquele que acorda o seu amigo cedo de madrugada, com voz alta, ainda que seja com bênçãos, né? Aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de madrugada, isso lhe será computado como maldição. Pode ser que você se torne uma pessoa irritante, né? Se você acordar alguém muito cedo, de madrugada, com voz alta, ainda que seja com palavras boas, ainda que seja com a intenção de abençoar. Então, isso aqui é um apelo a desconfiômetro, né? Desconfiômetro. Então, é um apelo
a sabedoria, a desconfiômetro, a inteligência, a moderação. Certo? Como a Bíblia é maravilhosa, né? Versículo 15. O gotejar contínuo em um dia muito chuvoso e uma mulher contenciosa são semelhantes. Quem é a mulher contenciosa? A mulher contenciosa é a mulher orgulhosa, a famosa sabe tudo, entende? A mulher que sempre discute para fazer tudo da maneira dela, ela pensa que ela é a certa, ela sempre está correta. Então, essa é uma mulher contenciosa, conforme diz a Bíblia. Tá? É o significado de contencioso. Busca no dicionário que você vai ver que é o que eu estou falando. Então, o gotejar contínuo em um dia muito chuvoso, sabe? Está chovendo muito e não para. E uma mulher contenciosa são semelhantes. Quem quer que a esconda, esconde o vento. E o unguento de sua mão direita, que denuncia a si. Ou seja, não tem como esconder. Alguém esconde o vento? Alguém consegue pegar uma quantidade de óleo e segurar na mão? Você pode até segurar, mas vai escorrer, vai aparecer. Vai ficar um tanto aqui, mas vai escorrer. Tenta segurar óleo na mão. Não dá. Vai aparecer uma brechinha. Então ele está falando o seguinte, não adianta. Por mais que você tente esconder e disfarçar, né? As atitudes da pessoa vão denunciar que ela é contenciosa. Então, sabedoria, mulher. Sabedoria. Os homens também, claro, né? Mas aqui está falando num sentido mais direto para a mulher. O provérbio 31 vai falar também sobre mulher, porém vai falar da mulher virtuosa. E aí a gente vai fazer aí uma comparação, né? E vocês vão entender melhor sobre isso. Versículo 17. O ferro afia o ferro. Assim também um homem afia o semblante de seu amigo. Isso aqui é maravilhoso. Esse provérbio aqui é maravilhoso. Pense comigo. O ferro afia o ferro. Pense em uma faca. Por exemplo, vou pegar aqui uma caneta. Vamos lá. Então, vamos supor que isso aqui é uma lima. Sabe a lima, né? Que é usada para afiar? É um ferro. A lima é um ferro. E aqui é outro, que é a faca, né? O metal que foi feita a faca. Aí a faca perdeu o fio, perdeu o corte. Então, o que a gente faz? A gente pega a faca, vai na lima e... Não é assim que a gente faz? Para ver se tá boa a faca? Então, aqui está falando o seguinte. O ferro afia o ferro. Assim também um homem afia o semblante do seu amigo. Ou seja, a lima tem as suas nervuras, né? Por isso que quando passa a faca, ela afia. Assim acontece com bons amigos. Bons amigos são aqueles que estimulam um ao outro, que quando o outro está com o semblante caído, chega lá e fala, fulano, levanta a cabeça. Às vezes, isso exige uma crítica mais dolorosa, porque pensa a dor que essa faca está sentindo ao ser passada na lima. Ó. Dói, mas ela vai ficar boa. Então, às vezes, um amigo verdadeiro, ele precisa fazer críticas. Não, isso aí que você está fazendo está errado. Não, não é assim não. Você pode ser melhor. Não é colocando para baixo, é levantando o semblante. Né? Você pode ser melhor. Você é melhor do que isso. Eu esperava mais de você. Não, não é assim não. Levanta a cabeça, não fique caído, não fique prostrado, não fique desanimado. Estou com você, eu vou te ajudar, vamos lá. Então, o ferro afia o ferro, também o homem afia o semblante do seu amigo. Dê glória a Deus se você tem um amigo verdadeiro, um amigo que fala verdades, às vezes críticas dolorosas, mas no sentido de fazer de você uma pessoa melhor. Por isso que o Senhor é o nosso melhor amigo, né? Porque
ele nos confronta. A palavra de Deus nos confronta, nos exorta, nos faz ser pessoas melhores. Versículo 18. Quem quer que cuide da figueira comerá do seu fruto. Assim também, aquele que esperar pelo seu Senhor será honrado. Como na água a face corresponde à face, assim também o coração do homem ao homem. Repetido esse provérbio, já falamos. O inferno e a destruição nunca estão cheios. Assim também, os olhos do homem nunca estão satisfeitos. Inferno e destruição representam o lugar da morte, né? Nunca estão satisfeitos. Todos os dias nós veremos vítimas da morte. Todo dia vai estar morrendo gente, nunca estão cheios. Assim também os olhos do homem nunca estão satisfeitos. Os nossos olhos nunca estão satisfeitos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se tivermos um olhar invejoso, se tivermos um olhar ganancioso, nunca estaremos satisfeitos. Nunca vai estar bom, né? Cuidado. Como o crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, assim é um homem para o seu louvor. Repetido, também já falei sobre isso. Mesmo que tritures um tolo num pilão entre o trigo com o pistilo, ainda assim sua tolice não se apartará dele. Bom, triturar o trigo seria colocar num lugar e com o pilão amassar, triturar para fazer ali a separação, né? Para depois jogar a palha fora, né? Colocar na peneira, jogar para o alto, o vento leva a palha, fica só o trigo. Então, pode fazer isso com um tolo, né? Ele está dando exemplo aqui, mas a sua tolice não se aparta dele, ele não deixa de ser tolo. Difícil lidar com um tolo, nas palavras de Salomão. Bom, versículo 23 ao 27. Eu vou ler aqui e te dar uma orientação quanto a isso. Sê tu diligente para conhecer o estado de teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas, porque as riquezas não são para sempre, e a coroa dura em todas as gerações. O feno aparece, e a grama tenra se mostra, e as ervas dos montes se juntam. Os cordeiros são para o teu vestir, os bodes são o preço do campo. E tu terás leite de cabra o suficiente para o teu alimento, para o alimento da tua família e para o sustento das tuas donzelas. Então veja, um rei falando para o seu filho: filho, é o seguinte, seja diligente, atencioso, busque conhecer o estado dos teus rebanhos. Veja como que estão as coisas. Olhe bem para as tuas manadas. Por quê? As riquezas não são para sempre. A coroa não dura por gerações. Pode ser que você perca o reinado. E aí? Se hoje com o que você tem, você não foi cuidadoso, você não prestou atenção, vamos trazer para um linguajar mais nosso, né? Aqui está falando do homem do campo, mas vamos falar aqui no homem da cidade. Você não foi cuidadoso com o que você tem, com o seu salário, com o seu dinheiro, com os seus bens. Está sempre desatencioso, está sempre deixando quebrar, sempre deixando envelhecer, a poeira tomar conta, sabe? Riquezas não é para sempre. Pode ser que tenha um tempo que você não tenha tanta condição como você tem hoje. E se a coisa apertar, se você tem algo hoje e lá na frente a coisa apertar, esse algo pode te ajudar a não passar necessidade. Há momentos na vida que nós temos que aplicar uma austeridade, se desfazer de algumas coisas para poder levantar um capital mais rápido. É o que ele falou aqui. Por quê? O feno aparece e a grama tenra se mostra, e as ervas dos montes se juntam. Então, se você é aquele que cuida bem do que você tem, então a grama vai estar sempre ali aparecendo, você vai ter feno, né? O feno é feito da grama, corta a grama, deixa ficar seca, enfim.
Você vai ter feno para alimentar os seus cordeiros. E os cordeiros são para o seu vestir, né? A roupa era feita da pele dos cordeiros. E os bodes são o preço do campo. Ou seja, se você tem ainda 1000 bodes, você pode, com o valor dos 1000 bodes, comprar um campo. E tu terás leite de cabra suficiente para o teu alimento, e alimento para a sua família, e sustento para as tuas donzelas. Então, Salomão está sabiamente orientando o seu filho a ser zeloso, a cuidar bem do rebanho, cuidar bem do que ele tem hoje. Porque o amanhã pertence a Deus, trará os seus cuidados, não sabemos como será, então cuide do seu patrimônio. Cuide bem do seu patrimônio. E eu quero dizer para você, inclusive, o seguinte: o nosso maior patrimônio são pessoas. Porque nos momentos mais difíceis que a gente sabe o que temos. Nos momentos mais difíceis nós sabemos o que temos. Tem pessoas que eu achei que tinha, mas nos momentos mais difíceis eu vi que eu não tinha. Ela não estava comigo. Algumas pessoas não estavam, né? Mas são nessas horas que a gente vê. Então, o maior patrimônio são as pessoas. A sua família, os seus amigos, você que é empresário, os seus funcionários, os seus colaboradores. É o nosso maior patrimônio. Por quê? Porque são eles que nos trazem recursos, são eles que nos ajudam, são os melhores amigos que nos afiam, que levantam o nosso semblante, né? Então, cuide bem do seu patrimônio, primeiramente pessoas e depois coisas. Cuide bem. Vamos para o capítulo 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes. Mas, por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu vou te dar algumas referências sobre isso aqui. Só um instante. Desculpa, tá? Vamos lá. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Ouvir a lei. A lei é a palavra de Deus, né? Trazendo aqui para o nosso ambiente. Então, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, de ouvir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, até a sua oração será abominação. Ou seja, rejeitar a lei, rejeitar a palavra de Deus, isso se caracteriza, se revela como falta de confiança. Se eu rejeito o que está escrito é porque eu não confio naquilo. Então, a minha falta de confiança impede a minha oração de ser atendida. E onde a Bíblia diz isso? Vamos ler. Provérbios capítulo 1. Eu vou te dar uma referência do Velho Testamento e uma do Novo. Em várias partes fala sobre isso, mas vou pegar, aplicando a hermenêutica, vamos ver uma do Velho e uma do Novo.
Onde que a nossa falta de confiança, a rejeição da lei nos prejudica? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Nós já lemos, vou recapitular isso aqui com vocês. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei, e vos recusastes, estendi a minha mão, e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, eu também rirei de vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Então, porque não deu ouvido à palavra, à instrução, à correção, então, quando precisar, zombarei. Zombarei da sua calamidade. Versículo 27. Quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós, então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão dos seus próprios artifícios. Aí agora vamos lá em Hebreus, capítulo 11, na carta aos Hebreus, que já lemos também esse ano, capítulo 11, versículo 6, diz assim: Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, se você rejeita a palavra, isso é caracterizado como desconfiança. Eu não acredito nela. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar que realmente ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós vamos aqui em Provérbio 28, versículo 9, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, nós fechamos então com esse entendimento. Até a oração de alguém que não quer dar ouvidos à palavra é abominável, é rejeitada. Então, o mais importante é você ouvir e obedecer, aplicar, acreditar, ter temor com a palavra de Deus. Versículo 10. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quer dizer, o homem rico, em seu próprio conceito, ele se acha sábio, mas um pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Como o leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Pessoas vãs é um sentido de, desculpe a palavra, tá? Vagabundos.
Pessoas vãs são pessoas que não faz nada da vida. Então, aquele que trabalha, aquele que lavra sua terra terá pão. Mas o que segue pessoas vagabundas, que andam vagabundeando, que andam, né, não quer trabalhar, não quer fazer nada da vida, com certeza a sua pobreza será o suficiente. O homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Esse se apressar para ficar rico, eu sempre digo isso, não é que você não pode ser rico. O se apressar para ficar rico é a pessoa estar disposta a ficar rico a qualquer custo, inclusive usando meios ilegítimos. Não será tido por inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Esse ter o respeito das pessoas é no que diz respeito a suborno, tá? Suborno diz respeito a favores através de suborno. Então, não é bom ter o respeito das pessoas por causa de suborno, por causa de um pedaço de pão, né? Não é bom esse tipo de coisa. Versículo 22. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Bom, a gente vai dar uma pausa na nossa leitura hoje. Amanhã a gente continua nesse mesmo horário, se assim o nosso bom Deus permitir. Gente, um abraço de fé e força. Até amanhã. Tchau, tchau.